A História Secreta do Brasil, segundo Gustavo Barroso, volume 1, capítulo 9, O Ninho do Contrabando. O meridiano de Tordesilhas foi recuado para o oeste graças à audácia sem par dos bandeirantes. Como tocava na laguna, naturalmente no extremo meridional do território brasileiro se travaria uma luta tenaz que durou séculos e permitiu a flutuação das fronteiras até que as circunstâncias históricas trouxeram a sua fixação definitiva. A oeste do meridiano se estendia a enormidade dos sertões que iam esbarrar na muralha dos Andes, onde ficava o vice-reinado espanhol do Peru, estourando de prata. Ao sul da laguna se alongava o Pampa com seus gados alçados, aberto ao corso dos preparadores de rebanho, cuja cobiça era despertada pela aventura pastoril e que ao longo se transformavam em criadores. O preparador de gado fixava-se ao solo como estanceiro. A rota do poente fora procurada antes do meio-dia. Desde 1550, se falava nos incipientes núcleos da população do Brasil, nos famosos peruleiros ou homens que faziam peru. Eram em grande maioria judeus aventureiros que iam buscar a prata das minas do Potosí, a qual, fundida e lavrada na metrópole e devidamente contrastada, passava a chamar-se de prata do Porto. A quantidade de prata contrabandeada nessas viagens clandestinas foi colossal. Em 1622, só Antônio Castanho Tanques trouxe 40 arrobas, isto é, 600 quilos. Até as moedas espanholas eram trazidas por esta gente e corriam recunhadas no Brasil, dando um lucro formidável pela diferença de valor. Deviam ser muito grandes os ganhos para os cristãos novos se arriscarem a frequentar o vice-reinado, porque a Inquisição de Lima era por demais rigorosa para a judiaria de origem portuguesa, que penetrava a cata de metais preciosos até no México, desafiando os familiares do Santo Ofício, as delações e a fogueira, com aquela perseverança passiva e teimosa a que alude Mário Saá. Do Peru, os judeus se espalharam pela audiência de Charcas, a província de Tucumã e o estatuário do Prata, desaguadouro natural das riquezas do Potosí. Em 1754, já residiam em Buenos Aires de 5 a 6 mil judeus portugueses, dando pleno curso à sua jeiteira para os bons negócios, que pode não revelar inteligência alguma, mas apenas a índole gananciosa. A Inquisição de Lima começou a funcionar em 1579 e já em 1581 levava ao alto da fé dois religiosos luso-judaizantes, os freires Álvaro Rodrigues e Antônio Osório. Daí por diante, o número de cristãos novos portugueses que figuram nos mesmos autos para abjurações, leves ou veementes, para serem relaxados, açoitados ou queimados por heresia, falso testemunho, latrocínio, bigamia e até por dizerem missa sem o poderem, mostra a força da corrente peruleira encaminhada em busca da prata. Em 1595, são condenados os judeus judaizantes João Fernandes das Reiras, Francisco Rodrigues, Jorge Nunes e Pedro Contreiras. Em 1605, Gregório Dias, Diogo Lopes de Vargas e Duarte Henrique. Narrando esses outros fatos, o grande escritor peruano Ricardo Palma chega a exclamar: "Mala suerte tenían los portugueses con la Inquisición de Lima". Em 1625, Diogo de Andrade, João da Cunha Noronha e Manuel Nunes de Almeida. Esse tal Diogo de Andrade era o que hoje se chama de um elemento perigoso.
já fora agarrado e punido pela Inquisição do México por vários delitos. Seu verdadeiro nome era Davi e dizia-se descendente de Abraão. Dessa vez, foi queimado como relapso. No ano de 1639, quando ainda o Brasil continuava com Portugal ligado à Espanha, conta o cronista Pelis Aytrovar que as autoridades espanholas se apoderaram de vasta correspondência cifrada e dirigida aos judeus portugueses, pela qual se descobriu que as sinagogas da América estavam em íntima ligação com as da Holanda. O fito era a destituição do Império Colonial Luso-Castelhano pela conquista e desagregação, sendo os agentes diretos da obra os países marítimos protestantes, Inglaterra e Holanda. Os carraus forneciam subsídios e fomentariam as traições e espionagens. Naturalmente, a Inquisição teve de proceder com maior rigor contra a judiaria portuguesa que se irradiava pela América Espanhola, seguindo o caminho dos peroleiros contrabandistas de prata. As redes inquisitoriais colheram nesta grande conspiração de caráter internacional avultado número de cristãos novos e judeus lusos: João Rodrigues da Silva, Diogo Lopes da Fonseca, João Azevedo, Luiz de Lima, Rodrigo Vaz Pereira, Sebastião Duarte, Tomás Quaresma, Domingos Montesi, Simão Osório, Francisco Vax, Luiz Valência, Pedro Farias, Rodrigo Dávila, o Moço, Manuel Gonçalves, Antônio Cordeiro, Antônio Balseira da Costa, Amaro Diniz, Bartolomeu Leão, Henrique Nunes de Espinosa, Henrique Lourenço, Francisco Mendes, Francisco Luiz Airas, Francisco Montesinos, Francisco Fernandes, Fernando Espinhosa, Fernando Esteves, Jerônimo Azevedo, Gaspar Fernandes Coutinho, Jorge Silva, Gaspar Nunes Duarte, Luiz Veiga, Manuel da Rosa, Manuel Álvares, Melquíades dos Reis, Manuel Matos, Mateus Henriques, Pascoal Dias, Manuel da Cruz, Pascoal Nunes, Paulo Rodrigues e Tomás de Lima. A enumeração desses 40 réus é fastidiosa, mas serve para mostrar, além da importância da trama sinagogal descoberta nas cartas em chave, que a legislação manuelina permitindo aos conversos o uso de nome de cristãos velhos lusitanos fez com que a rama feia judaica se embiocasse neles a fim de passar desapercebida. Além desses 40, figurava ainda um tal de João da Costa, judeu que, diz o processo, já nascera no Brasil. O cirurgião Francisco Maldonado da Silva, filho de judeus portugueses, nascido em Tucumã, que Ricardo Palma o classifica de o maior judeu que já houve no Peru. E o chefe de todos, chamado Capitão Grande, verdadeiro oráculo da religião hebreia, Manuel Batista Pérez, velho negocista e contrabandista, possuidor de várias minas de prata, cuja fortuna era calculada em 500 mil de pesos, que morava em Lima, no famoso Paço, até hoje conhecido pelo nome de Casa de Pilatos, e que podia, com justiça, ser chamado de Rei dos Peroleiros. Perseguidos pela Inquisição limenha, os judeus portugueses desceram para o Rio da Prata e daí deu seu fluxo a Tucumã, centro da vida interior daquela região, e a Buenos Aires, núcleo da vida exterior. Vimos qual foi a sua invasão pelo avultado número deles que, já no meado do século XVIII, existia nesta última cidade. Na linhagem colonial platina se conservou a memória dos castelhanos do velho tronco racial, descendentes dos conquistadores germânicos da península, chamando-os de godos, em contraposição aos crioulos que eram os nascidos na terra, e aos marranos, que eram quem, nós já sabemos. Nessa designação,
por eja diferenciação étnica do ariano e do judeu, que o hitlerismo agora põe em foco. O problema é muito mais profundo do que pensam os ignorantes e os maus avisados. Os bandeirantes paulistas também haviam continuado a buscar o oeste em novas e audazes entradas pelos sertões ignotos. Mesmo depois da traição dos judeus em Boabas, lançaram-se ainda para o norte, fundando as primeiras fazendas de gado do Piauí e os primeiros estabelecimentos agrícolas do Maranhão. Na segunda década do século XVIII, Bartolomeu Bueno, o Anhanguera, achou as minas de ouro de Goiás e Pascoal Moreira Cabral as de Cuiabá, cujas riquezas, arruinando o estado, iam pejar os cofres estrangeiros. Depois do oeste e do norte, desceram para o sul, onde no fundo dos vastíssimos pampas verdes, as reduções jesuíticas erguiam faustosas igrejas e colégios de pedra. Para lá chegar, era necessário transpor os campos de vacaria, onde vagueavam índios cavaleiros preparando os gados bravios. Era o caminho dos conventos de que falara Cristóvão Pereira e por onde já se arriscara o paulista Manuel Mendes em trato com os indígenas e os castelhanos. Os jesuítas procuravam ganhar terras, estendendo-se para o norte pelo interior, os paulistas pelo sul, avançando ao seu encontro e também tomando o caminho do litoral. O núcleo da Laguna, fundação dos Brito Peixoto, era um foco de radiação bandeirante. A feira de gado de Sorocaba era um outro. O choque entre bandeirantes e padres repercutiria depois nas órbitas oficiais e traria guerras e viria até os nossos dias com o litígio das missões em um dos pontos nevrálgicos da política do continente. Os dois avanços determinaram uma série enorme de acontecimentos históricos, no meio dos quais os judeus refugiados do Peru viriam meter-se com o único fito de ganhar dinheiro. Segundo as notícias utilíssimas à coroa de Portugal e suas conquistas, todo o território compreendido entre o Rio Grande e o Paraguai chamava-se nas últimas décadas do século XVII País dos Paulistas. Eles haviam penetrado nele desde 1614. De 1620 a 1640, as bandeiras ferozes rompiam pelas regiões do Guaíra, de Xeres e de Vila Rica, dentro do próprio Paraguai, arruinando 22 missões guaranis. No subconsciente dos conquistadores piratininganos, palpitava o sentido de necessidade de pôr uma barreira natural de permeio às possessões de coroas rivais, Grande Serra ou Grande Rio. Daí o anseio de atingir a cordilheira do Maracajaú e o Apá, por dentro, o estatuário do Prata, por fora, a posse do Rio Grande. Reconhece um jovem sociólogo de talento. É uma questão de vida ou morte para a conquista lusa. Essa necessidade dita o pedido da Câmara da Laguna para a vinda de casais açorianos, a fim de ser povoado o território. Vieram 160 agricultores e católicos, gente sedentária, trabalhadora e profílica que vai permitir a existência de uma base povoada na constante flutuação das fronteiras, a qual acaba sendo a linha do Rio Pardo, eixo de sustentamento da possessão do Rio Grande. Ainda a mesma necessidade leva os portugueses à fundação de um estabelecimento à margem esquerda do Prata, um tanto esquecida dos espanhóis, a fim de garantir futuramente sua posse. Esse marco avançado para o extremo sul será a colônia do Sacramento, destinada ao controle da embocadura do Prata e a concorrer com Buenos Aires, fundada por Garay na margem da fronteira. A importância daquela foz era muito grande. Servia de entrada para todo o comércio das possessões espanholas meridionais e centrais e de escoadouro para os seus produtos.
Se a coroa portuguesa houvesse cuidado de povoar com certa rapidez as terras compreendidas entre a linha rigorosamente e a margem oriental platina, o Brasil hoje se debruçaria sobre as águas turvas do Grande Rio. Fundada a colônia do Sacramento em 1680, nota-se uma faina desusada no sentido de se abrirem caminhos terrestres do norte para o sul. Entretanto, estabelecido o presídio do Rio Grande, em 1737, o caminho marítimo toma uma predominância enorme sobre o terrestre. Foi isso, sem dúvida, o que mais contribuiu para que, com o tempo, perdêssemos toda a região em que o elemento povoador luso-brasileiro não penetrara com força. Todavia, não é possível deixar de compartilhar a insuspeita opinião de Bermejo, de que Portugal foi sempre uma sentinela vigilante que esperou sua hora com paciência e cautela. Em 1676, o Papa Inocêncio XI criou o Bispado do Rio de Janeiro e lhe deu jurisdição até o Prata. 2 anos depois, em 1678, o governador do Rio de Janeiro, Dom Manuel Lobo, recebia instruções de El-Rei para fundar um estabelecimento no Estatuário Platino. Passaram-se mais 2 anos e em janeiro de 1680 eram lançados os alicerces do ousado baluarte que deu origem a tantas guerras, a tantos cuidados, a tantas intrigas, a tantas negociações feitas e desfeitas e a tantos gastos, como diz Van Arren, fora destinado à palestra das armas, declara um cronista coberto de razões. A fundação da colônia despertou os zelos do governador de Buenos Aires, Dom José de Garro, que pediu reforços ao vice-rei do Peru e mandou sitiá-la por Dom Antônio de Vera Mujica, o qual a atacou depois de renhida luta. A metrópole, porém, não quis assumir a responsabilidade do feito e mandou restituir a praça aos portugueses em 1683. Nesse interim, Dom Manuel Lobo morrera prisioneiro em Buenos Aires. Um dos seus principais companheiros, Jorge Soares de Macedo, fora levado para Lima, onde lá se achava em 1628. Vê-se que as relações entre o Prata e o Peru eram seguidas. De lá vinham os auxílios e as ordens para a guerra, e para lá se mandavam os prisioneiros de marca. Foi este o prólogo de uma grande tragédia política, nascida desse pomo de discórdia plantado no limite que a natureza como que traçara para o Brasil. Durante o drama secular, veremos como foi infatigável a obstinação portuguesa em conservar a conquista. Aliás, fomos já nós, os brasileiros, que a perdemos de vez. Reconstruída e abaluartada em 1683, a colônia prospera e começa a inquietar ao governo de Buenos Aires, cujo cabildo pedia ao rei de Espanha o castigo da ousadia portuguesa. O rei não o atendeu e, em 1701, Felipe V, querendo obter as simpatias da corte lisboeta, cedeu os direitos que porventura tivesse sobre o território e a praça da colônia. O mestre de campo, Dom Alonso João de Valdez e Clã, capitão-general das províncias do Rio da Prata, quando a política mudou a obtenção de simpatias em guerra aberta, recebeu em 1703 ordem para acometer a fortaleza lusitana. Os judeus manobravam os países protestantes, sobretudo a Inglaterra, contra os países católicos, e a Inglaterra investigava Portugal e Espanha, ateando guerra entre ambos na Europa e nas colônias para ir recolhendo os despojos. Nas colônias transatlânticas que buscavam estender-se uma à custa das outras, como era o caso do Brasil versus Prata, a luta se tornou mais violenta depois que o comércio se apoderou quase que exclusivamente da política.
multiplicou e engrandeceu todas as combinações, isto é, todas as intrigas e conchavos. Isto equivale a dizer que os interesses comerciais judaicos, porque são esses efetivamente os que manobram a política, intervinham na luta em torno do pomo de discórdia de Colônia. Veremos oportunamente as razões. Não podendo resistir por falta de munições e recursos à investida inimiga, o governador da colônia, o valente Sebastião da Veiga de Cabral, depois de formidáveis e bravos combates, viu-se obrigado a incendiar e abandonar a praça. As armas espanholas conquistaram ruínas que a diplomacia espanhola iria perder em breve prazo. O Tratado de Utrecht, em 1715, resistiu-as de pleno direito aos lusitanos. A 11 de novembro de 1716, de novo, sobre os baluartes refeitos, tremulou ao vento a bandeira de Portugal. Outro período de prosperidade logo começou para aquela feitoria comercial e posto militar, em 1722, chegando sua gente a querer apoderar-se do sítio de Montevidéu no ano de 1724. Em derredor da cidadela, desenvolvia-se a futura cidade que enriqueceria pelo comércio, sobretudo pelo contrabando, aumentando mais a sua população em viandeiros do que agricultores. Os viandeiros são os mesmos mercadores, mascates, forasteiros que vimos em ação em Minas, Bahia, Recife e Maranhão, enchendo-se de ouro, fosse como fosse. O contrabando principiara na colônia logo que crescera a população com os judeus refugiados de Lima, vindos de Tucumã e da outra banda do Prata, em ligação constante e oculta com os milhares deles que iam infestando a nascente Buenos Aires. Ele arruinava o comércio dos estabelecimentos espanhóis, penetrando com suas mercadorias até o Chile e o Peru. É o que diz explicitamente o Araújo. O contrabando se fazia em grande escala com gente pouco escrupulosa de Buenos Aires. Enviavam para ali tabaco, açúcar, bebida e escravos negros, recebendo em troca farinha, carne seca, pão e outros artigos que os intrusos tinham falta. A importância desse comércio ilícito se manifestou em Buenos Aires pela diminuição das rendas públicas e pelo luxo que ostentavam algumas famílias que faziam praça de fortuna de origem absolutamente desconhecida. Como se vê, o comércio ilícito nem ganhava a futura capital da Argentina, nem a própria colônia do Sacramento, mas os eternos intermediários judaicos com a sua jeitaria para os bons negócios. Todos os historiadores estão de acordo em proclamar o contrabando da colônia, desde os primeiros tempos até a sua entrega definitiva aos espanhóis com Oliveira Lima à frente. Aquilo era, em verdade, segundo um deles, o ninho do contrabando. O conde de Moncloa, vice-rei do Peru, julgava oficialmente muito lesivos ao monopólio peruano o comércio e o contrabando que ali se desenvolviam. O governo de Buenos Aires declarava aquele grande canal predispuesto por la natureza para el comercio de contrabando. Além do contrabando, os judeus praticavam os maiores abusos no tráfico de negros, por trás dos ingleses, a quem uma célula real de Felipe V o permitia no estatuário, em virtude de uma cláusula imposta pela liberal e judaica Inglaterra no Tratado de Utrecht. Para o mister de contrabandista que o judeu praticava dirigindo e estipediando, raramente tomando parte direta por causa do perigo, eram empregados aventureiros capazes de recorrer às armas em caso extremo. O contrabando que ainda se pratica hoje nas fronteiras meridionais mergulham suas raízes nesta época. E nas dinastias de contrabandistas fronteiriços,
ainda se podem achar alguns nomes de judeus que travaram conhecimento com a Inquisição de Lima. Somente o interesse do contrabando explica as vitórias da diplomacia portuguesa, obtendo as restituições da colônia tomada pelas armas castelhanas. Para haver o rendoso contrabando, era necessário que uma cunha portuguesa fosse enfiada na porta de entrada das possessões espanholas. Nas mãos da Espanha, para que serviria? O comércio de Mato Grosso não existia, e era o único lugar do Brasil para onde se poderia ir por aquele canal. Assim, as forças ocultas manejavam sempre de maneira a colônia a tornar o poder de Portugal. Uma pequena reflexão sobre este ponto permite compreender claramente as razões secretas dos fatos ocorridos na nossa corrida para o prata. No comércio ilícito da colônia, que se irradiava pelo interior das audiências espanholas e era exercido pelos antigos peruleiros e descendentes tangidos de Lima pela Inquisição, entrava continuamente muita prata, como já o declarava em 1694 o governador português Dom Francisco Napier de Lencastre. Era também grande o comércio de couro, pelos quais se cobravam fortes dízimos, o que fazia a judiaria fugir por meio do contrabando ao seu pagamento. Contrabando de tal modo generalizado e corruptor que, no ano de 1700, até os próprios governadores da colônia dele participavam. Acontecia mais ou menos a mesma coisa no comércio de madeiras. Outra fonte de rendas ilícitas deviam ser as famosas verbas secretas destinadas a comprar amizades e inteligências entre os castelhanos. O governador espanhol, Dom Bruno de Zambala, combatia com todas as forças o contrabando que lhe minguava as rendas da administração para a engorda de cristãos novos. De 1724 a 1725, ele expulsou os portugueses que queriam estabelecer-se no local onde hoje está Montevidéu e fundou Maldonado, pondo assim um anteparo entre a colônia e o Rio Grande, isolando-a no estuário platino de tal modo que chegou a ficar sem um palmo de terreno além dos fossos da circunvalação, o que, com o tempo, motivou a sua perda definitiva. Daí em diante, não passou mais de um navio de pedra ancorado na Praia Platina. A expansão lusa pelo interior das terras estava burlada. Em 1735, rompidas as relações entre os dois reinos rivais da Península Ibérica, Dom Álvaro de Salcedo, governador de Buenos Aires, põe cerco à colônia durante 2 anos sem dela conseguir apoderar-se, graças à heróica resistência da guarnição. O armístico de Paris, em 1737, pôs o termo às hostilidades. A questão, porém, só foi resolvida de vez em 1750 pelo Tratado de Madrid, no reinado de Fernando VI, sucessor de Filipe V, cedendo Portugal à colônia em troca das missões jesuíticas do Uruguai. A Ordem de Santo Inácio estava em decadência e a sociedade secreta de parceria com o judaísmo lançavam contra ela todas as suas forças. Publicava-se o Anticóton e as Monitas Secreta, que excediam a tudo quanto os protestantes haviam dito e escrito contra a Companhia de Jesus. Porém, a execução do pacto suscitou tais dificuldades que teve de renunciar a ele os pobres índios vencidos de Caibaté, e os jesuítas expulsos acabaram, embora tardiamente, vencendo as combinações diplomáticas. Demais, enquanto os índios missioneiros se rebelavam contra as autoridades empenhadas em realizar o combinado, os portugueses não abandonaram a colônia, onde o contrabando prosseguia descaradamente. O resultado foi que o tratado não entrou em vigor e, em 12 de fevereiro de 1761, celebrou-se o novo pacto, o de Pardo, que anulou o de 1750 e fez tudo retornar ao estado anterior.
A resistência dos padres vencera os esforços de Gomes Freire de Andrade, conde de Boabadela, que se retirara descoroçoado para o Rio de Janeiro. Ia reacender a luta travada pela posse da Margem do Prata, que começara em 1682. Governava Portugal o pulso forte de Sebastião José de Carvalho, Marquês de Pombal, que entendera usar dos judeus na sua política dominadora, esquecendo-se dos perigos que representava sua simples aproximação, quanto mais a intromissão desse fermento de decomposição em qualquer estado. O padre Vieira se acercara deles, e mal foram os resultados. Os jesuítas franceses associaram-se a eles e disso resultou aquele escandaloso processo Lavalette, que tão grandes danos causou à ordem, afastando dela a gente culta no momento em que Pombal em Portugal, Aranda na Espanha e Choiseul em França lhe vibravam os grandes golpes que a enfraqueceriam para sempre. Combate-se o judeu. Não se usa do judeu. Usá-lo equivale a cair-lhe nas unhas, mais hoje, mais amanhã. Por isso, Portugal se aviltou sob o domínio do Marquês. A judiaria portuguesa, tão ferrenha que mal chegava a terras estrangeiras de maior tolerância, voltava aos ritos ancestrais e impunha a circuncisão à prole. Inundou as companhias de comércio por eles formadas, como antes havia inundado todas as anteriores. Em todos os capítulos dessa história secreta, temos provado com documentação abundante e verdade do que afirma Houston Chamberlain. Quando os judeus se acham em grande número em país estranho, julgam a ocasião propícia para realizar as ameaçadoras promessas dos seus profetas e se dispõem, com a melhor consciência deste mundo, a devorar as nações. Pombal não tinha ainda recebido essa lição da experiência e em 1773 aboliu as últimas separações e distinções entre os cristãos velhos e os cristãos novos. O judeu, triunfante em toda a linha, cheio do ouro conseguido no pau-brasil, no açúcar, no tráfico, na pirataria, na mineração e no contrabando, entrava de cabeça erguida na vida pública da nação. Pombal, amigo dos pedreiros livres, protetor dos judeus, não poderia ver os resultados da sua política. Teve todo o apoio secreto até o fim. Portugal, porém, no futuro, pagou na anarquia judaica dos últimos tempos da monarquia e dos atribulados tempos da república as suas concessões. No ano da graça de 1763, para melhor atender à defesa do sul do Brasil, o Marquês mandou transferir a capital da Bahia para o Rio de Janeiro. É o que, em setembro de 1762, Dom Pedro Ceballos, governador de Buenos Aires, depois de receber uma ordem secreta para atacar os estabelecimentos portugueses, investira a colônia do Sacramento e dela se apoderara, invadira o nosso território e ocupar a vila do Rio Grande. Era com toda certeza sócio da judiaria portenha nessa pirataria, porque vivia de fraudes e ladroagens no cargo, sendo o contrabando sua especialidade. Saqueou o quanto pôde na sua invasão. O Tratado de Paris de 10 de fevereiro de 1763 mandou restituir novamente a praça aos lusitanos e outra vez os judeus ingleses voltavam a ganhar rios de dinheiro no contrabando. Carlos III, rei de Espanha, entendendo ser necessário arrancar de vez os vizinhos à margem esquerda do Prata, ordenou que o mesmo Ceballos se preparasse o melhor possível para a reconquista. Com efeito, uma expedição espanhola, formidável para o tempo e o lugar, conquistou em 1777 a nossa base da ilha de Santa Catarina e retomou a disputada fortaleza do estuário. Seus bastiões e revelins foram arrasados, os canais do porto
entupidos com os barcos cheios de entulho das demolições. No território rio-grandense, a guerra durara mais ou menos 10 anos, e só em 1776 os invasores haviam sido expulsos pelo esforço conjugado de lusos brasileiros sob o comando do grande general João Henrique Bom. O Tratado de Santo Ildefonso entregou a plena posse da margem setentrional do Prata e da colônia do Sacramento à Espanha. O Rio Grande, evacuado, ficou em nosso poder até o Chuí. O Brasil-Reino conquistaria mais uma vez a colônia com toda a banda oriental. O Brasil-Império a perderia para sempre numa guerra infeliz, manietado por uma política interna depois de 10 anos de domínio. Todas essas tomadas e retomadas haviam custado o esforço e o sangue dos homens de vulto ou ignorados que constituíram nossa pátria. Israel enriqueceu-se no contrabando sem derramar uma gota de suor ou sangue. Fim do capítulo 9. Somente um adendo para você que está aqui acompanhando a história secreta do Brasil aqui no canal ADN Ministrando. Eu irei fazer um vídeo falando sobre este livro e também vou explicar como eu vou fazer com os 2 capítulos que restam para finalizar o livro, que é o capítulo 10, a entrada em cena da maçonaria, e o Diabo Coxo e o Bode Preto, que é o capítulo 11. Faltam apenas 36 páginas para terminarmos o nosso livro, então acompanhe o que vem a seguir. E você que não é inscrito neste canal, não deixe de se inscrever para você não perder nenhuma novidade, nem os livros raros que nós estamos postando por aqui, combinado? Vejo você no próximo capítulo.